Volvo, pela segurança de todos. Cúpula de líderes sobre o clima. Vamos ouvir. I have nevertheless determined that the environmental bodies be further strengthened, thereby. Para quem nos acompanha por imagens e também no rádio, a transmissão está sendo traduzida, mas conforme ele for falando, a gente vai explicando aqui para cada um de vocês o que o Bolsonaro está dizendo agora. 23 million Brazilians who live in the Amazonian region, the country's richest nation as far as natural resources are concerned, but again a region posting the worst human development indices. Overcoming the so-called Amazonian paradox or contradiction is a key and essential condition for sustainable development in that region. We must also enhance land governance and make the bioeconomy a reality by truly acknowledging the value of the standing forest and biodiversity. This must be an effort that will envisage and accommodate the interests of all Brazilians, to include. Paulinho, ele tá dando algumas informações. Algumas coisas que ele falou. Por então, favor. Ele falou que historicamente o Brasil é voz ativa na construção de uma pauta ambiental, que hoje o Brasil responde por menos de 3% das emissões globais aí de CO2, né, que é um dos principais compromissos aí que estão sendo firmados ali. Aí eles também Agora Bolsonaro... sim, Paulinha, temos. Você tem o áudio em português? Temos. Terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recurso e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, agora na cúpula de líderes sobre o clima. Paulinha, você estava fazendo um resumo anterior, porque a gente começou eu a ouvir tô o já discurso aqui acompanhando algumas repercussões, né, sobre essa fala. Teve um momento ali em que o Bolsonaro falou: determinei o fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental. Esse tem sido um dos principais pontos já de crítica aqui no Twitter, já que o Ministério do Meio Ambiente tem o menor orçamento em 2 décadas, né? O IBAMA está com todas essas questões aí de paralisação. Então, esse é um dos pontos que tem trazido críticas aqui. Em um outro momento também da fala, o Bolsonaro fala a respeito dessa questão da preservação com a participação dos povos originários ali, dos indígenas também. Então, ele inclui nesse discurso a participação dos povos indígenas para entender qual seria aí a melhor forma de preservar a Amazônia. Então, agora a gente vai começar a observar discurso aqui... mais conciliatório, né? Seria isso? Conciliatório, sim. E pedindo essa ajuda internacional, que já era a previsão do que iria acontecer, reafirmando esse prazo para 2030 na questão de eliminar a devastação ilegal, né, na Amazônia também. Então, ele reafirma esse compromisso. E agora também aí temos os outros pontos. Vamos pegar que vão um pouquinho surgindo. do começo do discurso dele, que a gente acabou perdendo? Bora. Pode soltar. Isso é bom. Ambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema:
a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Tá aí uma parte, né, o trecho inicial do discurso do presidente Jair Bolsonaro agora na cúpula sobre o clima, um discurso rápido, objetivo, né, e ele diz aqui em relação ao prazo do fim do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca. E tem a questão das emissões também, 2050, né? 40% até 2030, ele antecipa uma marca anterior, né, uma promessa anterior, e antecipar para também 2050 a neutralidade climática. E dá muita importância ao mercado de carbono também na fala dele. Perfeito. A gente viu aqui, felizmente, uma mudança no discurso da presidência. Acabou o papo de negacionismo climático, acabou toda a agenda mais reacionária que poderia vigorar antes. Acho positivo um discurso que queira a colaboração global, que entenda a importância de combater o aquecimento global, a mudança climática e que entenda o papel do combate ao desmatamento nessa questão. Agora, o governo Bolsonaro vem até hoje com a seguinte ideia na cabeça: todo o nosso problema ambiental é um problema de comunicação. Se a gente conseguir comunicar, passar uma imagem melhor, acaba o problema ambiental. O Bolsonaro agora mudou a mensagem, mudou a comunicação. Só que ele se esquece, ou não quer olhar, que o problema não é apenas de comunicação. Existe um problema real do aumento do desmatamento, um problema real do desmonte de toda a estrutura de proteção ambiental do nosso país. Esse discurso não muda rigorosamente nada disso. Então, por mais que o Bolsonaro tenha palavras de conciliação agora, a gente vai precisar ver na prática essas ações. A gente vai precisar ver na prática. Ele está dizendo que vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Bom, se o desmatamento só subir ano após ano, fica difícil acreditar que ele tem essa meta de verdade. Então a gente vai ter que ver, além das palavras, as palavras melhoraram. Ok, estou de acordo.
Mas e as ações? As ações ainda seguem piorando. Adriles, sua análise. A gente percebe que existe realmente um tipo de negacionismo, e ele fala disso de maneira explícita no depoimento dele, que é um negacionismo da mídia de números cabais e comprovados e concretos e em consenso, inclusive até aqui. A gente tem menos de 3% de gases de efeito estufa lançados no mundo. A gente tem menos de 3% de desmatamento do mundo. A gente tem 85% de mata preservada. E esse desmatamento, que eu concordo até com o Joel em certa medida, é um problema complicado que vem desde a década passada. Você tem de cada 0,2% de área desmatada, 0,5% de área regenerada naturalmente, ou seja, a gente está discutindo um problema que é muito mais de ordem político-midiática para demonizar o presidente que a mídia progressista odeia do que um problema cabal. Tudo bem, pode haver mais fiscalização e pode haver também mais grana. Se as pessoas estão tão preocupadas no mundo com a preservação do meio ambiente da Amazônia, que elas invistam. É ótimo o aceno do Biden de dar bilhões de dólares pra gente. É ótimo o aceno do ministro Salles, por exemplo, de reservar parques florestais para que pessoas, não só do Brasil, como do exterior, possam dar grana pra gente. Se isso servir, se essa fala do presidente servir para maiores patrocínios, maiores dinheiro, maior grana pra gente enfrentar o problema do desmatamento, que não é tão grande assim, então que sejam bem-vindos. O questão é que o investimento externo precisa de credibilidade, né? Até agora ela não existe. Gente, eu preciso ir